Olá, tudo bem? Estamos na leitura do livro Chega de Regras, do Larry Crabb. Vamos para o capítulo 18. Sua escolha de ciclos. Penso que estou começando a entender por que Jesus nos disse para esforçar-nos ao máximo, a fim de seguir um novo caminho. Às vezes pode ser difícil lembrar e crer que Deus é bom e que Ele está presente com a sua bondade em cada circunstância da vida. Uma manchete de primeira página hoje dizia: buscando uma cura, vivendo um pesadelo. O artigo perturbador conta a história de duas famílias, cada um com um filho sofrendo de uma doença rara, chamada neurofibromatose. Bob Terrio olha para o rosto inchado da filha de 24 anos e com os dedos soletra: papai está aqui. Você está sentindo alguma dor? Não há resposta. Denise não pode baixar mais o olho direito, seu modo anterior de dizer sim. O pai fala ao entrevistador: não sabemos se ela está sofrendo. Não sabemos como está se sentindo. Apenas não sabemos. Não há menção de Deus no artigo. Nenhuma evidência da sua presença na história. Se essa história fosse a minha única informação, eu não creria em Deus. Como poderia? O antigo caminho dentro de mim insiste em que vá depressa para a sessão de esportes. O time Tiger Woods está preparado para um terceiro desafio. Depois para a sessão de quadrinhos, as histórias de Peanuts continuam ótimas. Não há nada de errado em apreciar um torneio de golfe ou rir com os quadrinhos. As diversões oferecem alívio das dificuldades da vida, mas meu impulso quase frenético de mudar de página me faz lembrar da razão para escrever esse livro. Subtítulo: Se o amanhecer desmoronar. Há realmente um meio de conhecer a Deus que mantenha a esperança viva. Não a esperança de melhora nesta vida, mas de podermos experimentar a alegria, aconteça o que acontecer? Ou o que chamamos de fé é algo que só funciona com certas bênçãos? A vida no antigo caminho é inevitável até para o cristão mais sincero? Quando a vida se torna amarga, minhas únicas opções são a distração ou o desespero, aceitar ou desistir? Algumas vezes penso que sim. A alegria parece às vezes tão dependente de minha esposa permanecer sadia, meus filhos e netos estarem bem, minha saúde, ministério e conta bancária em ordem, meus amigos continuarem amigos. Claro, as coisas dão errado. Como diz o adesivo no para-choque, a vida acontece. Meu pai está numa cadeira de rodas e declinando rapidamente. Minha mãe nunca deixa a unidade de Alzheimer. Quando a visito, ela me cumprimenta como se eu fosse um estranho. Eu costumava gostar do hino Conte as suas bênçãos. Ele agora parece ajustar-se facilmente demais às ideias do antigo caminho. É duro, mas ainda tenho algumas bênçãos maravilhosas para contar. Eu poderia louvar a Deus sem elas. Pelo que? Sua presença significa algo em minha vida? Eu me deleitaria na melhor esperança. Se minha vida melhor se desintegrasse, se minha mulher morresse, se um dos meus filhos se afastasse de Deus e o outro ficasse imóvel com neurofibromatose, se nenhuma editora quisesse o meu novo manuscrito, se meus netos ficassem doentes ou se rebelassem gravemente? O que me faltaria para concordar com a mulher de Jó de que está na hora de amaldiçoar a Deus e morrer? Será que chego a esse ponto? Eu realmente experimentei a Deus?
essa experiência foi bastante boa e suficiente, forte para me abandonar alegremente a sua presença invisível? Não se trata de mórbida especulação. Não estou preocupado com todas as coisas mais que podem acontecer. O Senhor nos disse para não fazermos isso. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bom conselho, é claro, vem de Deus. Coisas mais, entretanto, ocorrem hoje. E fico imaginando, minha fé na bondade de Deus sobreviveria ao que aconteceu com outros? Posso me regozijar da presença de Deus hoje? Poderia contar com esta mesma presença se o futuro desmoronasse? Se todo outro alimento fosse removido, eu poderia ouvir ainda o Espírito de Deus me convidar para a mesa a fim de banquetear-me de Cristo? Eu atenderia? Será que desejaria atender? Estou indo agora? Ou continuo tentando para fazer o que é certo para que a vida funcione? Estou vivendo no antigo ou no novo caminho? E você? Um meio de saber talvez seja examinar 3 ciclos da vida, 3 abordagens sobre ela e perguntar qual delas descreve melhor como estamos avançando em nossa vida. Os 2 primeiros são baseados na energia do antigo caminho e se dirigem para o seu alvo de uma vida melhor agora. O terceiro requer energia sobrenatural do tipo que nos faz seguir o novo caminho e fixar os olhos na esperança melhor de conhecer bem a Deus. No último capítulo, discuti a primeira de 5 ideias básicas para entrar e viver no novo caminho. Reflita onde está. Neste capítulo, considero a segunda. Reconheça a encruzilhada no caminho que está sempre à sua frente. Como os pais de uma filha que está sofrendo resistem. A cada dia tem de enfrentar a condição dela, sabendo que não vai mudar. Não há cura. Não seria mais cruel do que sugerir que se apenas tivessem fé, ela seria curada. Isto é pensamento linear, em sua forma mais perversa. Crer que ela poderia ser curada e orar fervorosamente por isso são atitudes cristãs. Crer que ela só seria curada se muitas pessoas com fé suficiente orassem é ser anticristão. É o velho caminho, é demoníaco, eleva a nossa bênção acima da glória de Deus. Mas se o nosso fundamento para pensar sobre a vida é o antigo caminho, se acreditamos em fazer algo melhor, se fazer algo certo fará com que a nossa vida funcione melhor, se nosso foco não for mais alto do que almejar uma vida melhor, iremos então provavelmente ver apenas 2 caminhos abertos à nossa frente. Chamo o primeiro de ciclo de ajuste. Veja como funciona. Subtítulo: Antigo Caminho, Plano 1. Ciclo de ajuste. Comece negando tudo que não puder resolver. Aqui ele vai descrever alguns ciclos que o ser humano vive, né? Então, o primeiro é esse, ciclo de ajuste. Comece negando tudo que não puder resolver. Se for preciso uma bebida todas as noites ou de manhã, beba. Se assistir o seu time atacar o oponente ou rir das piadas do Snoopy, ajuda, excelente. Ou talvez uma hora de oração seja melhor. Ou decorar o Salmo 23. Faça o que for necessário para ficar distante das realidades complexas que podem esmagá-lo. Quer essa realidade esteja no interior do seu coração ou fora em suas circunstâncias. Aqui ele está falando, abrindo parênteses, né, do ciclo de ajuste que as pessoas negam a sua realidade. Né? Então, aqui ele dá exemplo de alguém que não é cristão, né, que quer negar a sua realidade, então ele vai
vai beber, vai se distrair, vai assistir alguma coisa para fugir, né, dos seus problemas. E da mesma forma, os cristãos, né, vão de alguma forma também buscar alguma coisa que venha apaziguar aquele momento, né? Decorar o Salmo 23, né? Ficar distante, né, da realidade que ele está enfrentando. Fechando parênteses, vamos continuar. Depois se levante por si mesmo. Faça uso de artifícios. A vida é difícil, admita isso, mas você pode manobrá-la. Vamos ver como? Clubes de striptease? Não, pelo menos por enquanto. Eles agridem o seu comportamento moral. Saia mais, faça exercício, junte-se a um grupo pequeno na igreja, reforme sua cozinha, leia bons livros, dê um jantar, namore alguém. Não, você continua casado. Bem, pense apenas a respeito. Agora que experimentou várias estratégias para resistir, avalie. Veja quais as que funcionam melhor. Você talvez perceba que tomar decisões morais, seguir conselhos espirituais, assistir a conferências bíblicas e orar bastante parece ajudar. Ótimo. O cristianismo funciona. O estudo bíblico em que se envolveu, porém, é tedioso. Você sai mais sozinho do que quando chegou. Desista. Não está dando certo. Considere algumas alternativas. Você talvez aprecie jardinagem. Se tiver dinheiro, contrate um jardineiro para ajudá-lo. Agora você está pronto para refinar sua abordagem, para recuperar a sua vida. Deixe do estudo bíblico, continue moral, plante rosas, continue lendo e talvez mude de emprego, pelo menos mantenha abertas as suas opções. Você nunca sabe como Deus vai guiá-lo. Pronto, conseguiu. Ainda tem dias maus e as noites são especialmente difíceis, mas está vencendo tudo bastante. Me perdi aqui. Conseguiu. Ainda tem dias maus e as noites são especialmente difíceis, mas está vencendo tudo bastante bem. Às vezes você se sente realmente bem. É verdade que está comendo muito, mas o alimento é uma fonte confiável de prazer. E você não está gordo, só parece próspero. O importante é sentir-se restaurado. Gosta de si mesmo. Gosta de quase tudo na vida. E consegue manter distância da dor em sua alma, que lhe diz que algo está terrivelmente errado. A necessidade de continuar negando, usando estratégias, avaliando, aperfeiçoando os seus métodos, continua. Mas, por agora, você está bastante estável. O antigo caminho está ativo. Louvado seja Deus, ou seja, quem for. Eu vou mostrar aqui uma imagem que tem no livro que vai ilustrar para nós aqui como é o ciclo de ajuste. Coloquei na tela. Começa negando, né? A negação, depois a pessoa vai atrás de estratégias, né? Para fugir. Depois ela faz uma avaliação do que é bom, do que não é. Depois ela vai aperfeiçoando, né, suas formas de fugir da dor da sua alma, até o momento que ela alcança alguma coisa que funcione para amenizar aquela dor, né, como os exemplos que ele dá aqui de jardinagem, mudar de emprego e outras coisas que vão gerar em nós satisfação, né? E aí a pessoa fica sempre nesse ciclo de ajuste.
Ele está falando. Antigo caminho, plano 2. Ciclo terapêutico. Vamos para o segundo plano. É o plano do ciclo terapêutico. Ele diz aqui: o ciclo de ajuste falha algumas vezes. E você não consegue resolver. Quando é incapaz de preparar uma estratégia estável para cuidar da sua vida, a cultura terapêutica oferece os seus serviços. Examine o ciclo terapêutico. Vamos examinar aqui o ciclo terapêutico. A terapia cristã encoraja a vida do novo caminho. Muita terapia que afirma-se cristã não passa de abrandar alguns baques no antigo caminho. Lembre-se da energia básica que nos mantém avançando para a vida melhor de bênçãos. Esta é a determinação de descobrir um meio de fazer esta vida funcionar, unida à crença de que tal possibilidade existe, deve existir. Como poderia ser de outro modo num mundo criado e controlado por um Deus amoroso? E essa mesma energia determina a direção tomada em muitas horas de terapia. Veja como o ciclo terapêutico se desenvolve. Comece removendo a negação. A sinceridade de como você realmente se sente dá início ao ciclo. A terapia cria um espaço seguro para a vulnerabilidade emocional. Eu vou colocar já a imagem do ciclo terapêutico já na tela. Ele vai ilustrar e ele vai falar sobre cada ponto do ciclo terapêutico. O primeiro é a sinceridade, de como você realmente se sente, né? A terapia cria um espaço seguro para a vulnerabilidade emocional. Alguém o ouve sem desprezo ou julgamento. Isso ajuda. Quando você compartilha suas emoções secretas e enfrenta aquelas que enterrou, sente-se melhor. O fardo parece mais leve. Pronto, você começou bem. Sente esperança. A seguir, vem o discernimento, que é o segundo passo. Se o seu terapeuta é quem dirige, o discernimento pode ser cuidadosamente apresentado. De outra forma, sob a influência de perguntas investigativas, comentários esclarecedores e silêncio oportuno, você pode chegar a novas compreensões sozinho. Sim, está zangado. Com o quê? Que necessidades sente que continuam insatisfeitas? Como é bom saber que Deus o ama e quer que sinta a alegria de necessidades satisfeitas da maneira certa. Você sente gratidão por estar consultando um conselheiro cristão. Pode ver agora que o caso extraconjugal de seu marido mexeu com seu medo oculto de ser abandonada. Seu pai nunca serviu-lhe de apoio, nem mesmo nos momentos críticos. Você vê agora claramente a relação entre decepções anteriores e as mágoas atuais. A direção acompanha o discernimento, que é o terceiro passo desse ciclo. Que curso de ação a sua nova percepção sugere? Como lidou com a negligência de seu pai? Você se tornou uma moça boazinha reprimida, sempre tentando agradar, desesperada por qualquer bocado de atenção. Foi isso que fez com seu marido. Muito bem, esse é um novo discernimento. Agora sabe o que fazer. Está na hora de contar a ele os seus sentimentos. Deixar de ser uma mocinha neurótica e se tornar uma mulher positiva, adulta, que respeita a si mesma. Ao pensar em tornar-se esse tipo de mulher, sente que está viva. A energia do eu invade todo o seu ser. Você se sente forte, inteira pela primeira vez na sua vida. Tem também necessidades e ele
vai saber quais são. Você se empolga com a sua liberdade recém-desenvolvida, mas dá medo. O que ele fará? Mais rejeição seria difícil de suportar. É preciso, no entanto, que corra o risco. Deve tornar-se autêntico, ponha de lado o medo. Apoio. Agora é o próximo passo, o apoio. Depois da direção vem o apoio. Apoio ajuda da parte de seu terapeuta, de amigos que a amam, acreditam em você e estão do seu lado. Você ficou muito tempo presa a um nível infantil de desenvolvimento. Com ajuda, pode sair dele. Pode fazer isso. Agora vem a parte difícil. Está na hora de alinhar o seu comportamento com o seu discernimento, a fim de avançar nas direções que agora parecem tão certas. E fazer isso com apoio. Lembre-se de que Jesus ama você e Ele está a seu favor. Quem quer que ame a si mesma e sinta liberdade para ser quem é. Imagine Deus aplaudindo você. Deixe que Ele seja, juntamente com o Espírito, seu principal grupo de apoio, enquanto segue o antigo caminho para uma vida melhor. Então aí está o ciclo terapêutico. A sinceridade, a pessoa vai em busca de discernimento para entender, né, o que ela está vivendo, ela expõe, coloca para fora através da sinceridade. Depois ela compreende o que ela está passando, depois ela recebe direção, o que ela deve fazer, depois ela recebe o apoio para fazer isso. E quando chega na parte do alinhamento, que é a hora de colocar em prática tudo, acaba voltando para o mesmo ciclo, né? Ela até se sente bem, mas em algum momento ela consegue alinhar algumas coisas, mas ela continua no antigo caminho. Enfrente a vida. Peça ajuda se precisar. Que ele continua falando do ciclo terapêutico. Conforme-se com este mundo. Deixe sua mente permanecer fixa na ideia de que a vida gira ao seu redor e que Deus está aqui para ajudar. É o antigo caminho. Existe, no entanto, um novo modo de viver radicalmente diverso. Fique imóvel, reflita sobre onde está. Você tem usado Deus para fazer a sua vida funcionar. Isso o coloca acima dele. Está insistindo para receber bênçãos, pelo menos algumas. Você não está desejando bênçãos, está exigindo. Está dependendo delas para a sua alegria. Deus não é seu supremo tesouro. Cristo não é proeminente em sua vida. O Espírito permanece apagado em seu interior. Seu convite para você banquetear sem Deus continua ignorado. Como vê o que está acontecendo em seu íntimo quando identifica o sinal vermelho, o faz sentir-se mais do que um pouco constrangido. Na sua humildade, você ouve o Espírito sussurrar. Há um novo modo de viver. Há um novo caminho a seguir. O único plano do novo caminho. Então, esses dois ciclos que nós falamos, ciclo do ajuste e ciclo terapêutico, fazem parte do antigo caminho. Agora ele vai falar sobre o ciclo espiritual, né? O único plano do novo caminho. A nova vida começa na cruz. É ali que você compreende quão arrogante é. Não acolhe as provações. Não viver para um propósito maior do que evitá-las ou anulá-las caso venham. Sua ambição não ultrapassou a ideia de uma vida que funcione bastante bem. É possível que tenha disfarçado o seu narcisismo, vestindo-o com roupagem cristã. É possível que encontre satisfação no ministério. Purifique a sua vida, vença o seu vício sexual, viva segundo o livro. Você permanece, entretanto, agora que nada disso tinha Deus como centro. A glória de Deus nunca teve muita importância para você. Qualidade de vida é o que busca.
O cristianismo ou a cultura cristã lhe dá significado, o senso de comunidade e o respeito que deseja. O ciclo espiritual começa com quebrantamento. Ele faz sofrer. Os dois ciclos do antigo caminho são muito mais amáveis. Depois do quebrantamento, o Espírito o leva ao arrependimento. Vou colocar a imagem aqui do ciclo espiritual. Colocando a imagem do ciclo espiritual para você identificar. Aqui, o ciclo começa com quebrantamento, foi o que ele falou, né? Mas o quebrantamento, o Espírito, através do quebrantamento, nos leva ao arrependimento, que é o segundo passo desse ciclo. Você supôs que merecia satisfação, pensou que com a ajuda de Deus poderia conseguir isso, acreditou estar vivendo a vida cristã. Como pôde se deixar enganar a tal ponto? Pensou que Deus estava aqui para colaborar com o seu programa, mas só Ele pode dizer, eu sou. Você só pode afirmar, sirvo conforme o teu prazer. Este é de fato um novo modo de pensar. Sua mente mudou. Sua mente mudou. O arrependimento teve início e ele parece ser puro, certo, estranhamente positivo. O Espírito então move do quebrantamento mediante o arrependimento para o abandono, que é a terceira fase. Quando bênçãos encheram sua vida, viveu para elas, não confiou em Deus, negociou com Ele para manter a vida funcionando. Mas agora, olhando para o rosto inchado de sua filha, deixando sozinho o tribunal de divórcio, orando por seu filho que vive um relacionamento homossexual com um amigo, você resiste ao impulso de correr para os quadrinhos, assistir a TV ou beber um martini. Resiste também à tentação muito real de amaldiçoar a Deus e afogar suas mágoas como puder. Mais difícil ainda, resiste ao desejo de prosseguir sobremente e apresentar-se a outros como um Marte corajoso. Em vez disso, ouve o Espírito falar por meio da Bíblia. Este mundo está em decadência. Acontecem coisas sem motivo aparente. De alguma forma, entretanto, em meio a tudo, Deus está contando uma boa história. Sem o final, a história não é boa. Mas nada acontece, nem acontecerá sem que Deus possa remir os pecados a fim de permitir o avanço da história ao seu glorioso clímax. Você crê nisso. Abandona-se, portanto, ao Deus invisível, aquele que por um instante se tornou plenamente visível enquanto pendia da cruz. O abandono, talvez surpreendentemente, desperta confiança. É a quarta fase, é a confiança. O Espírito testemunha ao seu Espírito que você pertence a Deus, que Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem, que a eternidade irá justificar a sua escolha de abandonar o conforto da sua alma a este Deus misterioso, quase sempre invisível, aparentemente volúvel, certamente imprevisível. Quando você vivia no antigo caminho, não tinha plena confiança de que Ele se achava presente em você, colaborando com os seus propósitos. Porque não estava. Porque não estava. Agora que está vivendo para a sua glória e se achegando a Ele para gozar da sua natureza, sente uma confiança cada vez maior de que Ele se acha realmente presente, mesmo durante a sua noite mais escura. Você sabe porque o Espírito lhe diz que Ele está presente enquanto você anda pelo novo caminho, em direção à melhor esperança de conhecer, glorificar,
gozar e revelar a outros o Deus maravilhoso, espetacular, que se encontra realmente ali. A confiança dada pelo Espírito de que Deus está ali e merece que creiamos absolutamente nele, gera a liberdade de expor o que está mais vivo em você. Você começa a sentir algo no mais íntimo do seu ser. Pode levar algum tempo, mas em algum ponto você percebe. Essas são as fontes de água viva. Quando tropeça feio, continua ouvindo Deus cantar, tem uma nova pureza. Quando se lembra do abuso sexual que sofreu, pode caminhar de cabeça erguida, tem uma nova identidade. O impulso para o pecado sexual, embora forte, não é o que você realmente deseja. Tem agora uma nova inclinação. O sofrimento que antes o esmagava não está mais no controle. Você tem um novo poder. Sente-se livre para ser quem ansiava, amoroso. Sente-se livre para ser quem ansiava, amoroso, alegre, tranquilo, paciente, bondoso, amável. Nunca com perfeição, mas algumas vezes, pelo menos, sinceramente. E agora louva a Deus e a ninguém mais. E aí aqui tem a imagem no livro, né, que já coloquei na tela. Quebrantamento, depois arrependimento, depois abandono, depois vem a confiança e a liberdade. Os dois ciclos do antigo caminho nos tornam dependentes do funcionamento da vida, pelo menos razoavelmente, e de nossos recursos para fazer com que isso aconteça. Ao encorajar o movimento em direção à vida melhor de bênçãos, eles mantêm a pressão. Temos de fazer as coisas darem certo. Esses dois ciclos nos deixam vulneráveis ao orgulho quando a vida funciona e ao desespero enfurecido quando isso não acontece. O ciclo do novo caminho, o caminho do Espírito, atrai-nos para a melhor esperança de nos comprazer em Deus. Ele oferece tudo de que precisamos para nos aproximar sempre dele, sem levar em conta o que a vida nos traga. Em vista de o Espírito suprir os recursos necessários para alcançar nosso alvo, a pressão acabou. O novo caminho aguça o nosso foco sobre a razão da vida. Esta é então a terceira das 5 ideias básicas sobre como viver o novo caminho. E aqui examinaremos a seguir: reorientar nossas metas. Aqui finalizamos o capítulo 18. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.